Bate-papo com o rendibolista de número 76. 76 programas nós já tivemos aqui na Handball em Foco. Caramba, que loucura! E hoje temos um bate-papo super especial. Já vou chamar aqui para estar com a gente aí nesse bate-papo, para a gente entender um pouquinho mais como organizar, estruturar uma competição, melhorar a qualidade dos nossos serviços nos eventos. O homem é o maior especialista do Brasil. Já mandei um convite aí. Diniz, dá uma olhadinha aí para você entrando aqui. Vai passar na live. Isso. Te mandei um convite aí, ó, para você entrar aqui na sala junto com a gente. Bate-papo com o handbolista de número 76. Ô, Gleuber! Linda aí, arrasou! Deixa eu mandar aqui pro Diniz. Convidar. Diniz, bate-papo com o handbolista de número 76. 76. Entra no Instagram. Isso. Boa. Galera, da onde vocês estão falando, mano? Coloca a cidade de vocês aí, deixa eu ver. A cidade. Deixa eu ver a cidade. Diegão, show de bola. Galera do Handcola, show de bola. Wagner, abraço aí. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, too. Imagine that. Ok. Deixa eu ver aqui. Quem mais tá com a gente aí? O Diniz já tá entrando aqui já. Nós vamos bater um bate-papo hoje sobre organização de evento, criação de competições. Bate-papo super importante. Joaçaba, Santa Catarina, galera de bola. Ah, Val, que demais. Galera de Campo Grande. Show. A galera de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Top. Calma aí. Deixa eu convidar, chamar aqui o Diniz de novo. Isso. Aí. Ah, tudo tem feito. Gratidão, Diego. Show de bola. Rogério, Rubens, professor Rubens, de São Paulo, que massa. Show de bola do Astro Handball. Excelente professor. Diegão, goleiro do Taubaté, nosso aluno aqui da Handball em Foco. Rogério Fontana, melhor agência de turismo de Cosmópolis, está com a gente aqui também. Fala Paulo, falo de Moçambique. Pô, a galera de Moçambique tá com a gente aí. Professor Iraí também tá com a gente aí. Show de bola. Melhor professora de handball aí, dona Iraí. Show, Jean. Quem mais tá falando aí, galera? O Jean, da onde é Jean? Boa. Aí, que demais. Boa. O professor Diniz está entrando aí. Para a gente bater um papo sobre a questão da organização de festival e equipe, a organização de torneios, de campeonatos. Thank you very much, my friend. Show! Então acompanha aí, daqui a pouco já vamos começar, já o professor Diniz já está entrando e a gente vai bater um bate-papo aí super importante aí para a gente que trabalha com handball na escola, com handball em equipes de competição. E aí a gente participa de torneios, campeonatos, e aí muitas vezes a gente quer organizar lá um evento na nossa escola, quer organizar ali um festival com os nossos alunos, né? E aí o professor Diniz vai compartilhar com a gente aí como é que ele tem feito para estruturar os campeonatos. O professor Diniz, ele é o diretor da Confederação Brasileira, então ele é um dos responsáveis pela organização dos campeonatos a nível nacional. Então, ele vai compartilhar com a gente algumas estratégias aí que ele tá aplicando aí na prática, que está dando super certo, né? Então, enquanto ele entra aí, só deixa eu ver quem mais está com a gente aí. A Daiane,
Mangueirinha, Paraná. Que massa, meu. Fica perto da onde essa cidade aí, Daiane? Coloca aí, galera, a cidade de onde vocês estão falando, mas deixa eu ver, meu. Pô, agora eu fiquei curioso. Uma galera de uma cidade que eu nunca ouvi. Que demais. Ó, aí, o senhor Diniz tá aí com a gente. O Leandro também tá com a gente. Que demais. A Duda. Boa. Professor Diniz, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está, Adriano? Como é que está? Tudo certinho? Tudo jóia. Que demais. Temos uma galera aqui, ó. Galera do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande. Que demais. Tudo bem, professor? Como é que tá aí? Tudo certo. Estamos aí na luta, nas competições do Brasil afora aí. E é um prazer estar falando com você, no seu público do Handball em Foco. Essa visão de ver o handball como um todo, ver todas as diretrizes do handball. E é uma satisfação estar aqui para conversar um pouco sobre as competições com você. Que demais, show de bola. Então, bora lá. Oficialmente, então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo com o handbolista de número 76. E hoje, nossa super celebridade do mundo do handball vai ser o professor André Diniz Gonçalves. Vou chamar de Diniz porque ninguém sabe quem é André. E vai bater um bate-papo com a gente hoje sobre a organização de eventos, de festivais, de torneios. A gente vai falar um pouquinho como é que está o calendário da Confederação Brasileira. Dos últimos anos para cá, dobrou, triplicou o número de competições, número de atletas, número de equipes. Então a gente vai entender um pouquinho aí como que é essa estrutura, toda essa logística. Mas antes, professor, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e compartilhar aí o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Maravilha. Mas isso aí é ganhar tempo. Eu acho que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é um modo comum que tenta levar todos os tópicos que podem ser abrangidos, tratados dentro do handball, dentro do esporte no geral, posso falar assim, que atende o público mais exigente e aquelas pessoas também que estão iniciando, buscando conhecimentos básicos. E eu espero que nossa conversa seja bastante proveitosa, essa troca de experiência aí. Vocês foram desbravador no aspecto online do trabalho, de apresentar as coisas mais novas dentro do cenário da tecnologia. Show de bola. Obrigado, professor. Professor, tem uma galera aqui super nova, que está começando agora no handball, está iniciando a carreira como treinador, como professor, né? E pode ser que alguns deles não te conheçam ainda. Se apresenta para a galera, me fala um pouquinho da sua trajetória, como é que foi no mundo do handball, até chegar hoje na Confederação Brasileira. Eu comecei há algum tempo, há uns 25 a 30 anos atrás, como árbitro de handball. Trabalhei um bom tempo como árbitro, fiz o curso para Nacional C, passei na época, só que também já existia a função de treinador. Então, eu optei em ser treinador pela questão de você um dia estar ali com o seu companheiro, no outro dia você está contra ali seu companheiro com outro aspecto de objetivo dentro do jogo. Então, eu decidi ser treinador e consegui alguns resultados, tanto no masculino como no feminino, primeiro escolares, ganhei escolares estaduais de Pernambuco, tenho um título universitário feminino nacional da Liga Universitária, um grande jogo, uma final memorável, clube, o Campeonato Brasileiro, seleções, clubes, estive na seleção cadete masculina por um bom tempo, trabalhei com o inesquecível Jordi, onde tive muito aprendizado ali com ele, e fui convidado há algum tempo a estar trabalhando com o Casão na Federação Brasileira, exercia aí nessa condição aí a Confederação, a Federação Pernambucana, eu fui gestor dela e fui também para trabalhar na Confederação, onde estou hoje, na frente do Departamento Técnico de Competições. E cada dia buscando novos conhecimentos, construindo e tentando aplicar o que a gente vê na teoria. E já fazendo um link, a coisa que eu falo é que a aprendizagem ela só vai ser feita, conseguida na prática. Você tem que colocar em prática tudo o que você pensar e ajustando durante o processo. Não ter o medo de errar, isso é muito importante. Conseguindo fazer, já anda bastante. Sabe, Adriano,
uma das coisas que a gente sempre fala quando está pessoalmente conversando é que tanta gente deixa de fazer as coisas com medo de errar, tanta gente faz um pouquinho mais, e quando você faz um pouquinho, você já ganha aí de uns 60% a 70% das pessoas que ficam na teoria e não vão para a prática. Então, acho que o grande conselho que eu posso dar hoje é: acredite em você e faça. E vai ajustando aí durante o processo. Exatamente, professor. Às vezes a gente tem ali algumas vontades, alguns desejos, mas a gente fica meio com receio de fazer. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que todo mundo vai abraçar a ideia? Não, a gente tem que ir lá e executar e realmente, igual o professor falou, pegar todos os conceitos que a gente tem estudado, trabalhado aí e aplicar na nossa prática, né? Começa pequeno ali, vai melhorando os processos e aí as coisas vão ganhando corpo, né? E aí os resultados aparecem. Professor, temos várias perguntas aqui. A galera quer saber muito como é que funciona aí essa questão dos jogos a nível nacional, né? Nos últimos anos para cá, a gente dobrou assim, o número de equipes, tem competições novas a nível nacional, né? A gente tem bastante equipe aí que está surgindo, que a gente não conhecia a nível nacional, mas que já tinha um trabalho, né? E em virtude dessas novas competições aí, tem aparecido aí no cenário nacional. Antes da gente falar um pouquinho das competições da CBHB, me fala um pouquinho como é que é aí em Pernambuco, os jogos escolares, o campeonato estadual, como que o pessoal organiza aí? Então, Pernambuco, como na maioria dos estados, tem umas divisões por esporte escolar, esporte federativo, universitário. A federação aqui ela tem em torno de 10 filiados que jogam todas as categorias. E a competição na federação ela tem uma ideia de trabalhar o ano. Então, o calendário ele é bem estendido. Então, tem primeiro, segundo turno, e o objetivo é manter todos os filiados ativos durante todo o ano. Os jogos escolares têm fases regionais, como o COB já direcionou isso, e é uma coisa até mais abrangente, Adriano, porque historicamente o Estado tinha uma condução de ser da educação fundamental até o médio, era do Estado como base de desenvolvimento. Em 1998, 88, com a Constituição, os municípios ganharam uma certa autonomia e o COB seguiu isso, sendo que o fundamental ficou na mão dos municípios. Então se dividiu e o COB com a categoria 14 e 17 anos era atender as duas faixas de ensino, que seria o que era atendido pelos municípios e que era pelo COB. Então esse do 14 anos também tem um outro direcionamento hoje, que é da CBDE. A CBDE é uma confederação escolar que tem, todos os estados têm sua federação escolar. E aí a gente tem um norte aí de seguir um processo onde clubes, onde as escolas se agrupam dessa forma. E aí tem a fase municipal, estadual, regional, cada região dos estados, depois uma fase final que classifica o time para a fase final. No de 14 anos é escola e do de 17 é uma seleção que tem um princípio de desenvolvimento. Esse é o aspecto básico que tem norteado as federações. Tem um olhar diferente para a iniciação com o Mini, que isso aí é uma condução que o Diego Melo faz com muita qualidade, que é desenvolver o mini handball em todo o Brasil, oportunizando várias situações. E temos também um trabalho desenvolvido com o Master, que aí tem o Hulk, que desenvolve de forma muito grande em todo o país, mas vem também tendo um aspecto. Então, no lado de competição, falar isso, cada um tem uma necessidade de um público, que aí quem vai fazer competição tem que entender quem é seu público, para poder produzir da melhor forma um produto de qualidade para aquele grupo que ele quer desenvolver. Então, isso é muito importante. Show. Ô Diniz, então tu já colaborou com a gente aí, questão do primeiro ponto aí, da gente entender na hora que a gente vai organizar ali um torneio, um festival, é realmente entender quem é a nossa população, quem é nosso público que a gente quer atender. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Vou até pegar o recorte da confederação, que
A gente dividiu o aspecto das competições em Liga Nacional, que é dirigida pelo professor Júnior Augusto, que faz um excelente trabalho, e temos as competições nacionais. Voltamos ali um público específico. Vou começar de cima para baixo, tá? Vou fazer uma pirâmide inversa, Tá. porque a Liga Nacional pretende ter a grande elite do handebol participando. Então, ele busca aí construir um produto que os grandes clubes com grande investimento consigam reter grandes atletas. E, para isso, a gente precisa ter uma base consolidada forte, para que mais atletas cheguem a esse nível. E, em contrapartida, ainda tem um outro cenário que a gente tende a alimentar, que é de exportação de atletas. A gente proporcionar que atletas consigam desenvolver e ganhar mercado, e na maioria europeu, isso proporciona um desenvolvimento sustentável que não precisa ser controlado, ele vai sendo conduzindo pelo processo de desenvolvimento. E para ter os atletas dentro do sistema de competição, eu vou falar muito em competição, não vou falar do desenvolvimento do handebol como um todo, vou tentar fazer um recorte melhor, que é nosso foco. Então, o que acontece? A gente voltou, o último campeão, último não, porque já tivemos algumas edições de retorno, mas no retorno foi o Pernambuco, no juvenil masculino. Em 99, eu estava como treinador e Bruninho era o central. Hoje o Bruninho já se aposentou, é técnico, e a gente teve esse delay aí de um bom período sem ter a competição. Então, 2 décadas, os atletas não tiveram o prazer de vestir a camisa da seleção. O que isso acarreta no desenvolvimento? Que atletas que seriam o seleto grupo dos estados não tiveram as possibilidades de estar reunidos e avaliados e construídos dentro de um processo de desenvolvimento que o técnico da seleção brasileira ia ver. O técnico da seleção brasileira sabia que tinha esse grupo treinando num nível espetacular durante 6 meses, 3 meses. Tem o aspecto do próprio atleta de uma cidade que não teria tanta visibilidade, já servir como garoto propaganda, ser ídolo, criar novos ídolos. Então, essa construção a gente conseguiu retomar do Mirim, 14 anos infantil, cadete e juvenil. E esse ano, vamos ter no Rio de Janeiro, o Ivanei, presidente Ivanei do Rio, um abraço, vamos fazer o Campeonato Master de seleção 40, 50, 60, que é a gente trazer os que tiveram vida no handebol de volta. Nota que são 3 produtos diferentes que a gente falou, que aqui já um atleta do alto rendimento, um rendimento chegando a virar elite ali, que é as seleções, podemos falar no alto rendimento ali também, e podemos falar do Master, que é o participativo, que é o fomentação, que é o fomento. Então, entender isso para fazer as competições é importante. Um abraço aí para o presidente Alexandre do Espírito Santo, que está aí na live. Bom estar iniciando uma trajetória, desejamos sucesso. E temos aí abaixo as competições de rendimento. Qual é rendimento? Júnior, juvenil e cadete. É que a gente entende que os atletas estão começando a desenvolver seu aspecto atlético e proporcionar que eles continuem na modalidade. Então, nosso calendário ficou gigantesco pela demanda. E dentro desse escopo, nós promovemos um aumento de número para a fase final de 12, e esse ano, no juvenil e cadete, 16 na fase final. E aí entra aquela questão que você falou. Diniz, estamos tendo competições com um grande número de equipes regionais. Nós temos agora no Sul, campeonato cadete com 17 equipes para classificar 3 times. E aí o Rogério, que é nosso diretor de arbitragem, fala: Diniz, eu não vou ter árbitro não, eu preciso trabalhar. Não mais. Eles são muito importantes. Ele sabe fazer o trabalho, ele sabe do traçado, então a gente sabe que ele vai dar certo. Então, o que acontece? Tem alguns aspectos, Adriano. Como a federação ela é uma competição muito forte, os clubes às vezes não entravam nas federações porque não conseguiam visualizar e ir para a fase final de uma competição com um participante, uma vaga. Quando tem 2, 3, as pessoas já começam a visualizar o processo ser maior durante o ano.
onde eles conseguem construir, dentro do cenário, um calendário mais extenso, proporcionar, colocar no seu escopo ali como desenvolvimento a competição. Então, falando dos nossos clientes nessa categoria, eu tenho que ampliar minha base de clientes dando um produto que seja de qualidade. E aí a gente veio para as taças regionais, onde era apenas classificatória, e colocamos premiação, desenvolvimento. E aí as federações crescendo, onde o brasileiro cresce, a gente cresce. Você, aí em São Paulo, você pode abrir a mão aí e falar facilmente de 5 ligas competentes que fazem handball. Porque, por vários motivos, eles se agregam no mesmo objetivo, voltando para a competição. Se eu tenho uma escola e meus atletas têm que estar ativados, felizes, eu não vou querer que ele perca 500 jogos. Eu vou fazer uma competição nesse nível. Se eu sou do interior de São Paulo e viajar para a capital é ruim, se eu não tiver um bom produto, talvez eu não queira fazer essa viagem. Porque tudo isso é um aspecto que a gente leva em consideração do interesse do cliente para criar a competição. E a confederação, o presidente Casão, entendeu muito bem isso, que é cada cliente. E partindo disso, né, temos o campeonato infantil e o mirim, que a gente coloca como fomentação. É onde a gente quer aumentar a base de praticantes, proporcionar isso. Então, nós vamos ter agora em Recife, outro dado importante, o Campeonato Brasileiro 2024-2025, mirim, com atletas até 13 anos. Como é que funciona esse campeonato que vai ter em torno de 25 times, clubes participando? Dividido, masculino e feminino, acho que vai dar 12, 13 para cada um. A gente faz a fase regional, o atleta tem 12 anos. E aí, o atleta, por exemplo, que tem 12 anos esse ano, ele vai competir ali escolhido por trabalho mesmo na data do dia. A, a, a competição regional, onde todos se inscrevem, eles jogam entre si, todos são premiados, e aí a gente faz aquele congressamento, e todos ganham a vaga na fase final. Só precisa ir para o lugar da competição. O que a gente pretende com isso? Uma criança de 12 anos que está iniciando, vai vivenciar o handball, vai se manter ativado treinando até o ano que vem, porque sabe que vai jogar uma competição nacional, e vai conseguir construir um desenvolvimento na sua carreira. A evasão para outros esportes lá diminui, a consistência do processo, onde ele sabe que vai treinar porque vai melhorar, porque ele vai ter esse contexto, e com 13 anos, no mês de maio, ele vai ter o nacional. E aí entra a mágica. Esse atleta de 13 anos, que será 12 esse ano, será 13 ano que vem, além de estar mais maduro, ele volta para o seu clube depois de uma competição onde ele vai jogar várias vezes no dia, ele vai conseguir competir com um menino de 14 do seu time. Então, ele não será aquele menino num banco de 16 que não terá oportunidade. Ele já vai estar, pelo menos, uma personalidade vivenciada de poder resolver, participar, construir. E dentro do ano a gente consegue já desenhar com a continuidade do atleta, do técnico, do processo do clube. E aconteceu um caso bem interessante com o time de São Paulo, que a categoria não estava ainda, foi no primeiro ano que nós fizemos, segundo ano. Um time de São Paulo, que não era afiliado à Federação Paulista, falou com o presidente do clube, moratório na época, pedindo para jogar a competição e recebeu um convite especial para poder participar. Ele autorizou, porque não tinha categoria, e esse time veio a ser filiado à federação. Esse é um caso prático de construção, onde a gente conseguiu chegar ao patamar, um case, né, de onde o sistema de competição favorece o desenvolvimento a longo prazo. E tem alguns aspectos, falando de competição, Adriano, por exemplo, com divisão com 16, ela não acontece por acaso. O Nordeste tem 9 estados. Então, o que a gente fez? Dividiu a competição em duas, facilitando o transporte das equipes, viabilidade e criar um produto de qualidade que favoreça eles indo. Na Amazonas, que é o grande problema da Amazonas, e eu até brinco algumas vezes que eu falei, que eles queixam da distância, que a Amazonas a distância entre as capitais e as cidades são muito grandes, às vezes de barco. Tivemos a oportunidade de dividir também essa região, favorecendo a condição de ter a competição. E aí, vou lhe dar um dado, uma competição, uma região dessa que não tinha nenhuma equipe, vai ter uma classificatória com 2 equipes.
Isso quer dizer mais de 200% de desenvolvimento. Por quê? A princípio não chega a informação para todos, a parte financeira vai pesar ainda, mas já começa já a pensar em desenvolvimento regionais e ampliando uma série de ideias através disso para desenvolver. Então, dentro de um cenário que a gente tinha de 4 anos atrás de construção, onde a gente tinha os regionais classificatórios com uma, duas equipes, temos o case de entre 7 a 17 equipes participantes, Centro-Oeste, e é importante você também criar um stakeholder dentro do seu processo que lhe ajude. Hoje o departamento técnico tem em torno de 2 ou 3 pessoas por regiões que estão começando a desenvolver o trabalho de delegados técnicos, onde não é dirigir a competição, é identificar como a gente pode desenvolver, quais são os fatores econômicos, quais são os fatores sociais, como a gente pode fazer esse continente Brasil ter uma região consistente, um estado consistente, e estamos desenvolvendo com cada um. A Valdilei de Itaí, que é uma das delegadas, está. Então, é um desenvolvimento que a gente tem pautado. E o grande X, eu falei no início, é começar e depois melhorar, é entender que cada um vai ter uma dificuldade, um processo que precisa de um trabalho diferenciado. Acho que quando você vai falar de evento e consistência, você não pode se pautar em números e somente em qualidade. Tem que ter um meio termo que você pode ali, até ter menos equipe participando, mas ter uma consistência. Ou você ter mais equipe participando e criar um processo de desenvolvimento sustentável. Então, a ideia da competição é atender aspectos da competição em si, aspecto de desenvolvimento e aspecto técnico de crescimento, através do intercâmbio e construções dentro disso. E, paralelamente, para fechar aí esse resumo, a gente tentar elevar esses eventos à qualidade, essas competições à qualidade de eventos, ter participação de palestrantes em alguma parte do processo, criar políticas de desenvolvimento, ter um projeto do COB que eu gosto muito, que é o esporte seguro, divulgar esse processo de conscientização racial, doping, condução, temas modernos que a gente às vezes não se dá não se dá conhecer, não se dá como importância devida e a gente está tentando fazer. E também a gente conversar com os gestores e dar um norte de desenvolvimento, desenvolvimento esportivo. E aí, seguindo sua pauta aí, a gente trocar bastante ideia. E virou um monólogo, desculpa. Eu vou me controlar e falar. Sensacional, disso. Tu fez um review geral aí, já adiantou bastante informação, né? E eu vou até trazer aqui algumas questões em relação a que o João, o Pedro, a Rafaela e a Rosângela mandou aqui pra gente, que eles destacaram bastante essa questão da. Nós temos lá os campeonatos brasileiros, nós temos a Liga Nacional, nós temos os campeonatos brasileiros, né? E antes dos campeonatos brasileiros, nós temos as taças por regiões, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer as taças? Como é que foi o processo? Qual que é a finalidade ali da gente, dos pontos positivos dessa taça que vem antes do Campeonato Brasileiro? Bom, vamos lá. Como professor, vou fazer até um resgate histórico, né? Porque a bagagem que a gente tem, ela nos permite experimentar coisas que a gente sempre quis. Como professor do estado de Pernambuco, e escola e clubes, a gente almejava participar de competições nacionais. E dentro dessas competições nacionais, a competição ela classificava uma única equipe, geralmente a mais forte do estado, e ela corria com um ou dois clubes. Então, você gastava um dinheiro, investia, e não tinha muita coisa a ganhar. E as competições eram mais difíceis. E na época, trazido da Europa e feito, está voltando, na verdade, a Curitiba Cup, feito por Edgar Hug, que conduzia esse processo. E então começou a surgir várias competições no Nordeste, onde o intercâmbio entre os estados
trazer o desenvolvimento, mesmo sendo com copas pequenas, com competições com tempo reduzido, mas trazia um benefício muito grande para as equipes que tiravam seus da escola, do clube, movimentava, dava prestígio. Então, com isso, a gente conseguiu, de forma regional ali, criar um intercâmbio para o desenvolvimento com nossos atletas. Eu falo isso no tempo que a fita chegava lá em São Paulo, VHS, para se desenvolver o handball, não hoje como tem o YouTube com tudo. E aí, os brasileiros, fazendo um breve histórico, ele tinha um processo de 8 times classificados, um era sede e um era o campeão do ano passado. Então, tinha 6 vagas para participar do brasileiro. Então, qualquer um que quisesse participar teria uma enorme dificuldade regional para se construir. E entendendo que meus atletas gostariam de jogar na época e vários treinadores, vários clubes queriam ter acesso, a gente começou a pensar soluções. Então, a primeira solução, primeiro foi Taça Hoje é Copa, que a gente chama, e a gente tem novidades aí para o próximo ano que a gente vem trabalhando para desenvolver mais. Então, o que a gente queria? Que a competição tivesse um peso. Se eu tenho uma competição no norte, que ela seja valor, que ela tenha valor, todo mundo quer jogar. Então, eu parti do pressuposto que aquela competição, que era classificatória somente, chamava-se zonal, ela não tinha premiação, era só saber quem ia para a fase final e vai para casa e não tinha valor. Na hora que a gente faz a competição, que tem transmissão, qualidade, tem divulgação, tem todo o processo de desenvolvimento das competições naquela região, já criava um produto ali que atendia os demais. E a gente conseguiu evoluir onde uma equipe que ia passou a ser 2 com 12. E aí a gente trouxe agora, em cada região, manda 3 equipes para a fase final de competição. Então é óbvio que se eu sou ali Concórdia, como o time masculino, que não aparecia no cenário, Criciúma, e tem Itajaí muito forte, eu talvez vá para a competição, mas talvez o outro mais ali perto não vá. Mas na hora que tem uma terceira vaga, aí eu digo, eu não consigo o Adriano não, mas aqui com o Rogério dá para mim me entender, e vamos ver lá na frente o brasileiro. Então, de forma assim bem popular, bem espontânea, eu estou dizendo para você que abriu um leque de oportunidades. Então, clubes surgindo todo dia, se organizando em determinadas categorias para participar dentro do seu projeto de vida da equipe. Então, com isso, o tamanho da taça ela está sendo enorme. Então, é correto eu lhe dizer que a Taça Sul, com 17 equipes, é maior do que o brasileiro, com 16 que a gente criou. E aí entra aquela questão de como a gente vai tratar esses números, esses tratos de desenvolvimento aí para o case das nossas competições. Olha que temos concorrentes muito fortes, jogos da juventude, jogos escolares, jubes, que é concorrente no bom sentido, logicamente, né? Como um produto, para você ver que hoje o atleta tem um calendário que ele pode dizer assim, não, no começo do semestre eu tenho uma taça e vou para o brasileiro. Aqui é meu caminho. Então, e aí era zonal, passou a ser taça e hoje é a Copa. Falando aqui do que falaram aqui na mensagem, Recife recebeu várias competições ano passado, nacionais, vamos ter o Campeonato Mirim agora, e vamos ter agora no final de semana, no 1º de maio, no mesmo ginásio, Geraldão Cruzeiro, magnífico, o Santos Dumont, a Copa Master, Nordeste Master, e a Copa Nordeste, cadete masculino e feminino, então, derrota. E a Bahia, com o presidente Gil, voltou para o cenário e está levando o adulto feminino para lá de brasileiro. Então, a gente tem brasileiro em Sorriso, adulto masculino, temos brasileiro em todo lugar do Brasil acontecendo. Também levar as fases finais para desenvolver as regiões é um caminho de desenvolvimento. Você vê, pagando um recorte, hoje temos o Juliano Handebol Clube no Piauí, que está entre os 5 da Liga, o Português do Recife, que foi o 5º ali, também está entre os 5 ali, está nessa briga, que fez investimento aí, trazendo o Tatá para a região, e você vê que cada região fortalecida. O Centro-Oeste fez recentemente um evento chancelado pela CBHB de sucesso,
a Taça Amazônica, que é realizada uma das primeiras competições do Brasil, ganhando força e tamanho, retomando seu tamanho. Então a gente consegue ver os produtos de cada competição evoluindo. Talvez quem esteja de fora não consiga mensurar, faz aquela conta de eu precisava de mais eventos, esse evento acabou, eu não perco, mas quem trabalha com a gestão consegue visualizar um pouco melhor isso, que é natural, não é nenhum problema não ter esses dados, não ter esse conhecimento desse afundo, isso é muito importante. Ô, Diniz, então, só para ficar mais claro para o pessoal, as Copas hoje, ela tem todas as categorias e tem já a Copa hoje, que é o recorde, que é o cadete, tem 17 equipes, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Todas as regiões conseguiram construir uma Copa no processo, vem desenvolvendo de forma significativa o desenvolvimento. O calendário também é importante dizer, Adriano, isso aqui é bom até você ter esse dado. Agosto a gente lança o calendário do ano que vem e quem tiver interesse de estar participando com seus clubes, procurar a federação já esse ano, porque por questão orgânica a gente passa as informações para a federação e é a federação que é o processo natural de inscrição. Então muitas das pessoas não têm acesso ou sabem muito em cima da hora, mas a gente tem um cronograma de entrega bem antecipativo, né? E de inscrição da nossa competição. Entendi. Ô, Diniz, e aí então o pessoal agora joga nas Copas, né, com valendo ali premiação, né, toda uma questão competitiva. Depois ele vai para o Brasileiro. O Brasileiro, antigamente ali era em torno de 8 equipes e já tem alguns brasileiros com mais equipes, é isso mesmo? Vou passar exatos os números. O adulto, ele é feito é uma coisa elitizada mesmo, a intenção é essa mesmo, que vai o melhor para a fase final do brasileiro. O júnior e o infantil são competições com 12 equipes. E o juvenil e o cadete são com 16 equipes. E o mirim, o mirim o máximo é com de inscritos real. Se você se inscreveu ali, você já está no brasileiro. Então, é o fomento, né? Que a gente chama de fomento. A gente não tem intenção de segregar. E até, falando do meu objetivo, assim, dos 4 anos, é que a gente tem uma fase final. Isso aí não falo para ninguém. Aqui é primeira mão. É a competição com 24 equipes na fase final. Esse é o objetivo. E a gente chega em Los Angeles, fechando o ciclo olímpico com 24 equipes. Aí a estrutura da série tem que ser diferenciada, é um processo. Talvez a gente não consiga com todas as categorias, mas que o presidente não veja essa live, que você não vai dizer, tá vendo ele com essa loucura de novo. Mas é que a gente tem esse propósito. Para isso, a gente precisa realmente manter essa construção evolutiva aí. Diniz, em 4 anos de gestão, a gente praticamente então aí saímos de 8 clubes no Campeonato Brasileiro, estamos em 16 e agora nesse próximo ciclo vamos fechar aí praticamente com 24 equipes. Né? É realmente um trabalho assim de médio a longo prazo, né? Porque a gente tem aí um período, né, de 4 anos cada gestão. E é muito legal a gente falar sobre isso, o pessoal entender que da importância de um processo, né? Que não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 6 meses, em um ano, né? Que você vai conseguir ali gerenciar todos os mecanismos para você dobrar o número de equipes, dobrar o número de competições, né? Tem toda a questão dessa sistematização, né? Das etapas aí. Ô, Diniz, me fala um pouquinho mais dessa questão de como que a sede ela pode se candidatar aí para depois participar de uma futura candidatura para participar de um evento, para sediar um evento, né? Como que é esse processo aí? Bom, você falou uma coisa que é muito importante, mas antes de falar da sede, eu vou reafirmar o que você vem dizendo. É importante que tenha um planejamento de todos os eventos, que é a nossa pauta aqui. A gente usa a 5W2H como nossa referência. Nós trabalhamos essa planilha, essa ferramenta de desenvolvimento, com os caps de desenvolvimento bem pautados que a gente quer que desenvolva.
e também estabelecendo metas para cada stakeholders. Quem não sabe o que é stakeholders é cada setor que a gente tem ali que trabalhar. Então, acho que hoje o nosso foco muito grande é na federação e clube. E aí entra um pouco a sede. O sediamento de uma competição é uma coisa trabalhosa. Então, quando abre o processo de sede, a gente trabalhou da seguinte forma: a gente abre um edital, abre um edital que ele deve ser aberto ali em setembro, e o processo de escolha de sede ela começa e vai até outubro. Então, a ideia nossa é que termine esse prazo com todas as sedes já definidas. Não tendo definição, a gente abre outro lote, outro lote, outro lote. Aconteceu em algumas competições, principalmente nas Copas, de chegar à inscrição e não ter uma sede definida, porque não teve pedidos. Então, a gente abre um período de sede com os participantes inscritos. Então, esse período com os participantes inscritos é uma coisa mais objetiva. Então, por exemplo, se eu sou do sul da Bahia e vou pedir a competição no Nordeste e não tiver um candidato, eu vou ter a vaga e essa vaga vai desfavorecer, por exemplo, quem é da Paraíba, porque vai ter que cruzar a região Nordeste para poder ir para lá. Mas aí ele conseguiu construir uma sede consolidada e estrutura. A distância não é meu problema. Se tiver 10 times de Pernambuco para ir, não é o problema. Se Pernambuco se organizar e quiser pedir a sede com uma estrutura legal, funciona. E aí entra a questão das sedes. O produto melhorando, a gente qualificou da seguinte forma: a sede faz um projeto, a gente tem lá um manual de sediamento. Nesse projeto tem o que a gente tem como definitivo, como obrigatório. Por exemplo, nós não abrimos mão de ter uma ambulância no ginásio. É do lado de um centro de atendimento, tem um socorrista? Não, ambulância. Porque por mais que demore séculos para ter um incidente, uma marca de perder alguém num incidente, vai compensar anos disso. Então, esse é um item que a gente trabalha com muito aspecto. Hidratação, ginásio, transmissão, que hoje é imprescindível, ter uma transmissão de uma certa qualidade, pautada na região, a gente vai entender algumas entregas. E tem o que a gente acha que é desejável. Por exemplo, a gente tirou da obrigação da sede nas taças e fase final, hospedagem, transporte interno, porque a gente entende que pelo processo hoje de desenvolvimento, um site que entrega hospedagem, transporte hoje também é mais favorável, desobriga a sede de estruturas que podem ser compartilhadas para favorecer o aumento de equipes. Porque eu não posso pensar em fazer uma competição com 24 equipes, dando obrigações de hospedar 24 equipes para a equipe. Agora, vai ter regiões ou vai ter locais onde o aporte financeiro estadual, municipal, de incentivo, vai favorecer que ele consiga um recurso para fazer um grande evento. E é esse cara que a gente vai dar a competição, porque ele vai entender que aquele evento vai trazer dividendo, vai favorecer as pessoas que em torno ali, que vende a comida, que vende, ou que faz uma venda de alguma coisa, e aí vai favorecer o seu público que vai estar lá dentro, e ele vai criar um mecanismo de melhor entrega. Eu sou apaixonado por entregas simultâneas, abertura bem feita, estrutura de cursos, experiências dentro do setor. Eu sou apaixonado por isso. É um item muito desejado. E a gente vai ranqueando as sedes que nós temos. E com essas sedes que nós vamos tendo, nós vamos vendo quem tem valor. Vai ter sedes que não vão entregar o que a gente quer base? Vai. A gente pode fazer lá novamente? Talvez, por necessidade, por algum tipo de necessidade, mas a gente já sabe qual é o valor de cada um dentro da sua entrega. Então, essa busca, ela vai numa viabilidade da competição e também na melhor entrega da competição. E aí a gente está começando a ter sedes espetaculares dentro do nosso escopo e outras que não são tão espetaculares. Tivemos um exemplo agora magnífico. A cidade de Santa Luzia, de Minas Gerais, pediu sede do juvenil, até em data posterior, essa que eu falei. E, dado momento, chegou uma foto da quadra precária, e aí nossa diretora de competições foi lá, fez uma vistoria, eles reformaram a quadra, fizeram a competição, já melhorou a estrutura. Talvez o maior legado da Copa seja isso, levar o desenvolvimento para os locais, seja
técnico ou estrutural. Como a gente fala em Copa do Mundo, como a gente fala em Olimpíadas, o legado ele tem uma importância muito grande. Então, a gente precisa realmente tratar cada assunto dentro da sua caixinha para entender cada processo. E aí, a população geral do handball, ela não tem noção dessas peculiaridades. Talvez um momento como esse sirva para clarear um pouco as dificuldades, como a gente trata a dificuldade de cada um dos segmentos que são apresentados. Então, para finalizar aí a pergunta, ali em setembro, você pode procurar a sua federação, querendo sediar, se organizando. Aconselho a fazer consórcios com os clubes da região. Pernambuco tem isso. Se o Esporte Clube Recife pedir sede, o português do Recife só participa da Copa por autorização da federação se ele entrar com a divisão das despesas. E se qualquer clube jogar, por quê? Porque daí o que favorece toda a comunidade no estado é rateado para todos. E não fica pesado fazer uma sede dentro do estado. E favorece o crescimento de todos. Só deixa eu entender essa parte. Então, por exemplo, vai ter uma Copa aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, no Maranhão. E aí tem 2, 3 times que querem sediar, então eles podem conversar entre eles ali para eles organizarem em conjunto essa Copa, por exemplo, seria isso? Na verdade é assim, a gente só vai fazer a sede primeiro com o Conselho da Federação. Então a federação ela é co-realizadora. Então, no caso da Federação Pernambucana, ela impõe aos clubes, por estatuto, por assembleia, que se um clube pediu, não precisa ser o número dos 3. Todos os outros 2, aí, como você fez referência de 3, entram na responsabilidade estrutural. E aí se faz o evento acontecer. Obviamente, esses valores cada vez aumentam mais, porque a estrutura do evento vai melhorando. E é importante que isso aconteça. Não pode, um estado como Santa Catarina, que está hospedando isso, está fazendo com um enorme número de equipes, certamente fizeram alguns acordos ali de desenvolvimento para que o evento acontecesse lá, para não deslocar 17 equipes ou 10 equipes para outro estado. Então, eu acho que é nessa linha de raciocínio, Adriano. Entendi. Ô, Diniz, e uma outra pergunta aqui que a Tamires colocou pra gente, que é essa questão até que você já deu uma pincelada em relação ao ranqueamento, que tem o ranqueamento das cidades sedes, e como é que é organizada essa questão dos ranqueamentos das equipes? Ali os 8 ou 10, 12 ali do Campeonato Brasileiro, e aí depois o ranking continua com a galera que joga as Copas? O ranking é o seguinte, nós temos um ranking histórico e dos 3 anos que a gente considera o ranking para a competição. Nas competições com 8 equipes e 12 equipes, a gente utiliza esse ranking e vai colocando. E a pontuação vai de 25 a 1. Então, sai descendo e quando participa da Copa e não classifica, a pontuação é 1. E essa equipe já entra ali no nosso histórico de participação. E dentro da construção da competição com 16, a gente leva em consideração hoje a classificação na Copa. Então, se você foi primeiro na região norte, vai cair se foi segundo, vai cair outra chave. Vou mandar essa classificação para você, que aí você pode até fazer uma publicação dela aí para nossos companheiros que estão acompanhando. E aí você pode fazer um textinho depois também, mas tem detalhado aí como é feita essa escolha de competições. Já no Mirim e no Master, a gente vai classificando para estados não caírem na mesma chave, para ter o desenvolvimento de intercâmbio, e também da posição que a gente teve ali nas taças, a gente faz uma configuração. Que nessas competições, a gente faz a construção no Congresso. Já não é uma competição fechada, porque a gente prefere que ela tenha essa demanda bem clara para todos. Diniz,
2025 vai ser um ano extremamente recheado de competições. Eu já estou vendo aí a cabecinha já saindo fogo de tantas ideias e tantos jogos, né? Tantos detalhes aí que tem que estar bem claro ali na hora de organizar todos os processos, né? Quais são os sonhos do Diniz agora para os próximos 3 anos em relação às competições, ao cenário, calendário? Compartilha um pouquinho com a gente aí. Sei que você já deu alguns spoilers já, mas é legal a gente plantar essa semente aí para a gente fortalecer e a gente trabalhar em prol dela. Bom, tem alguns objetivos bem claros, definidos. Um, ter gestores e pessoas que possam estar contribuindo de forma direta, como você está fazendo, que possam estar. Esse processo de divulgação ele é muito importante mesmo. Às vezes as notícias que não são tão boas, ela tem uma capacidade de percorrer aí a internet com uma velocidade extraordinária, mas as coisas boas demoram e se perdem. Então, isso a gente ter gestores nas regiões que estejam incumbidos de fazer isso andar. Por exemplo, quando você está falando do Centro-Oeste, tem pessoas de cada estado que estejam ali contribuindo para esse movimento. As federações, com isso, vão ser fortalecidas. Federações fortes fazem campeonatos estaduais fortes. E aí agregam, trazendo os outros stakeholders e outros clubes que estão em outras esferas de participação para dentro do nosso escopo do esporte olímpico. Porque isso vai ser visto quem estiver naquele escopo ali do cenário de participação. Então, não é que uma competição que aconteça particular ela não tenha tamanho de importância, mas aquele escopo que visualiza. Então, com o aumento do número de clubes, a possibilidade de crescimento do Brasil ele vai aumentando. Então, com esses gestores, somente com esses gestores que a gente consegue evoluir nessas regiões. Segundo ponto, que as regiões que a gente traçou dentro dos objetivos sejam alcançados. Um exemplo, região Centro-Oeste, tem muitos clubes, e a gente consiga fazer ela ficar tão grande quanto o que acontecer nesse cenário que eu falei das 17 equipes. Também para o Nordeste, mesmo com essa divisão. E desenvolver o Norte ali dentro desse conceito. E a gente vai aprendendo, Adriano, em cada setor, cada parte que a gente vive, que precisa de uma atenção especial para isso. E talvez, como o Diniz, como pessoa, não perder a capacidade de crescer, mesmo que achando que não tem para onde crescer. Então, se um grãozinho ali melhorar, a gente vai ficar feliz com esse desenvolvimento. E fechar a competição com 24 equipes, quer dizer que eu tenho 5 continentes que vão poder mandar pelo menos 4 representantes para um campeonato brasileiro. E aí tem alguns argumentos que uma equipe forte talvez não queira jogar com uma mais fraca. Então, sendo assim, a gente não iria para um mundial de uma categoria que a gente ficasse entre os últimos. Então, isso faz parte do desenvolvimento. A gente levar um dirigente para influenciar essa construção, participar, e que as competições elas não sejam somente de celebração, seja de realmente a gente proporcionar crescimento e levar para os nossos estados a melhor construção. E certeza que se essas coisas dessa forma, sem precisar de uma pessoa, ela dificilmente vai ser. Porque eu sou artiniano, sou fã de Jordi, isso aí. Quando ele se foi, conceitos, vários conceitos importantes deixaram de ser aplicados no nosso handball. Entra outro diretor técnico, outro diretor de seleções, vai ter novas ideias boas, mas vai se perder. Então, quando está consolidado o processo, tende a perpetuar. Então, a imagem é que a gente realmente tenha processo. E, por fim, as coisas são feitas por mim, por pessoas, processo e pessoas. E aí essa roda de avaliação, construção, repaginamento, ela funciona e a gente consegue passar para os outros departamentos da confederação esse formato que eles vão absorver e colocar em toda as nossas outras demandas, que é do marketing, que é do financeiro, do jurídico, enfim. Eles vão colaborando no meu setor, eu vou aproveitando que eles vão me dando para melhorar essa partezinha, essa célula da confederação, que é a competições, que, sendo bem específico, a gente vem desenvolvendo dessa forma. Escutando bastante reuniões online, gravando tudo, compartilhando, dividindo tarefas, essa é a nossa meta aí, Adriano. Sensacional.
Ó, já vou adiantar aqui, o Diniz vai estar com a gente na Handball in Foco Experience, que nós vamos ter aqui em agosto. Ele vai destrunchar para a gente aí o passo a passo de como organizar uma competição, como organizar um torneio, para você que está lá na escola, que quer fazer um festival com seus alunos, para você que quer organizar um torneio aí entre as suas escolas, entre as suas cidades ali. Então, o Diniz vai estar com a gente na Handball in Foco Experience e vai trazer todo esse mapa aí para você ter o passo a passo de como organizar. Ah, como que eu vou organizar? Eu preciso de quadro, eu preciso de quantas equipes, quantos dias eu tenho, qual é a carga horária, duração da partida. Tem 1 milhão de detalhes aí que a gente tem que estar atento na hora de organizar uma competição, né? E o Diniz vai trazer a gente aí o passo a passo para quem vai iniciar essa jornada aí, ou quem já até tem uma competição ali na escola, na região ali, né, para organizar melhor os processos, né? Então o Diniz vai estar com a gente aí depois em agosto, compartilhando aí toda a sua experiência, toda a sua bagagem, para a gente estar organizando aí cada vez que passa melhor, né, as nossas competições. E essas competições, elas são base para o sucesso do nosso handball a nível nacional, né? Quanto mais competições a gente tiver, mais gente trabalhando, mais gente desenvolvendo, né? Automaticamente aí a nossa pirâmide vai crescendo, né? E nosso handball vai fortalecendo ainda mais. Diniz, poderíamos ficar aqui mais umas 15, 20 horas conversando sobre organização, estruturação de competições, torneios, né? Mas eu queria te agradecer do fundo do coração por você ter compartilhado com a gente aí durante essa 1 horinha, toda a sua experiência, toda a sua bagagem. E te agradecer, cara, dizer que foi realmente sensacional. É um bate-papo extremamente importante para a gente aumentar o nosso nível de consciência aí e abrir o nosso leque aí para novas possibilidades. Entender todo o processo, né, dessa grandeza que é de como organizar uma competição, aí, um calendário, né? Então eu queria já deixar aqui, antes de você dar suas palavras finais, parabenizar aí pelo trabalho que tem feito frente à Confederação Brasileira, né? Que a gente aí dobrou, triplicou o número de competições, número de equipes, trabalhadores, atletas, né? Então é toda uma engrenagem aí, né? Isso é um fruto de um trabalho e muita dedicação aí. Parabéns aí, viu? E obrigado por estar com a gente nessa tarde aí, nessa noite maravilhosa. Bom, Adriano, primeiro agradecer, né? Eu creio que seja a primeira, né, live que eu faço falando sobre isso daí. Então, primeiro agradecer por essa oportunidade, esse espaço de desenvolver e conversar. O momento que a gente vai ter lá também, creio que seja de grande aprendizagem. Vou aprender bastante com quem estiver participando daquele momento, porque a gente aprende mais do que ensina. Diz o sábio que quando você escreve, aprende, quando você fala, aprende, quando você se propõe a compartilhar, você aprende mais ainda e a gente sai muito fortalecido desses momentos e é uma coisa muito importante. Eu não posso deixar de sair dessa live sem falar do trabalho do presidente Casão, que recebeu uma confederação com várias dificuldades e é até meio antigo falar das dificuldades que estão sendo vencidas, porque já foram vencidas. Estamos aí na reta final de consolidar alguns problemas junto ao COB, o Ministério, que vão possibilitar o handball crescimento. Então, o momento é de muita alegria pelo processo que foi feito, mas foi muita consistência do presidente Casão, que escolheu a dedo cada um em cada departamento. E creio e imagino que vamos ter aí uns 4 anos de desenvolvimento do Brasil como um todo. E repito, geralmente, às vezes, no grande, a gente não consegue conversar realmente e entender a grandeza das coisas. Quando a gente compartilha, divide a conversa, vai entendendo o esforço que é feito e como acompanhado todo esse processo de desenvolvimento. Então, me coloco à disposição. Meu Instagram está aí. Quem quiser entrar em contato, também estou à disposição. Se quiser alguma pergunta, alguma ajuda, estamos aí à disposição e sempre estaremos à disposição do Handball em Foco. A você, Adriano, meu amigo, meu irmão, pode contar com a gente aí. E a gente está terminando aí, até deixando, Adriano, que a gente está terminando agora em maio, um curso de gestão, alta gestão do COB, onde a gente vai apresentar esse trabalho de desenvolvimento regional. Essa é a problemática que a gente levantou. Vai ser submetido à banca todo o artigo científico. E faço questão de, quando tiver finalizado o artigo, você ser a primeira pessoa a ter acesso a ele. Sensacional, que demais! Diniz, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela dedicação.
E continue firme aí com muita energia aí em prol do handball. E nós vamos ter grandes, grandes, grandes frutos ainda mais. Parabéns aí. Valeu. E obrigado a todos aí que participaram com a gente aí durante essa live aí. O pessoal que vai ver depois ela lá. Diniz, grande abraço e ótima semana aí. Adriano, quem quiser ver a competição, vai ter nesse final de semana lá no Rio de Janeiro, a taça de Niterói, adulta, Niterói Rugby, que revelou o Bruno, o Diogo vai essa competição, o adulto, ela está indo numa velocidade um pouco menor do que os outros, mas está andando. E vamos ter no Campo Grande aí, com a Valdirene que está aí na live como delegada, a competição juvenil lá em Campo Grande, com a presidente Andréa, que recebe já a competição, que vai sediar um Brasileiro de Seleções Cadetes, Mato Grosso, que com a presidente Andréa vem crescendo muito ali na região, construindo excelentes eventos, uma federação que vem melhorando muito o aspecto administrativo, e merece aí a nossa menção. E em maio agora vai ser, todo final de semana, competição. Visita o site lá da CBHB e o Instagram, que vocês vão ter todo acesso às competições. É isso aí. Sensacional. Diniz, obrigado, grande abraço e boa tarde a todos. Valeu! Valeu.